Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da 18ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Lino. O sucessor, o primeiro sucessor de Pedro. Então, é importante para nós celebrarmos ele, porque também já celebramos o último. O último sucessor de Pedro foi Bento XVI, o último Papa. Estamos nós aí enfrentando, fim dos tempos que vivemos, estamos aí enfrentando o antipapa, que é o falso profeta. Por que se diz antipapa? Porque ele tem a figura de papa, está sentado na cátedra de Pedro como se seu sucessor fosse, e na verdade não o é. É um antipapa. Ponto. Tão simples, tão simples. E é o falso profeta, porque em vez de confirmar a igreja na fé católica, na fé apostólica, a fé que recebeu de Pedro, fazer a igreja seguir na doutrina celeste que Jesus, nosso Senhor, veio nos ensinar, ele está nos alinhando com o mundo, alinhando a igreja com o mundo. É isso que, essa é a grande tarefa do falso profeta Bergoglio. Claro que para o acabamento dessa tarefa será necessário a apresentação do anticristo, que já não deve, enfim, demorar tanto. Lembrar que, sendo Francisco, como nós o afirmamos, o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes, o seu destino já está marcado nas Sagradas Escrituras. Ele deve ficar até aos 3 dias de trevas. Ora, o homem já está ali, agora quase praticamente 12 anos. Larguíssimo tempo, 12 anos. E já tem lá 80 e lá vai pedras de idade. Então não é que seja um garotinho, que tenha, sei lá, 10 anos de vida pela frente. Né? Certamente não. Então, tudo deve precipitar-se, tudo deve acontecer. Aliás, os acontecimentos que dioturnamente, dia a dia estão nos envolvendo, são eles um sinal, uma seta que nos indica que o caminho foi irreversivelmente tomado. Viram o fiasco do Lula ontem lá, na abertura da ONU? Cortaram o microfone do cara. Cortaram o microfone do cara. Chamaram ele de... Só não chamaram de santo, acho que santo ninguém chamou, mas o resto tudo eles chamaram. Né? Tudo mais para baixo eles chamaram. Então, mas aí ontem ainda era o encerramento daquela reunião na mesma ONU sobre o futuro da humanidade. E esse futuro da humanidade para a ONU é o estabelecimento da governança mundial. Então, abrindo caminho, desvastando o caminho para o anticristo. São esses dois que trabalham juntos, a ONU e Bergoglio. Já eu disse e repito que esses poderes humanos, cada vez mais defenestrados, cada vez mais desacreditados, vão acabar por pedir, já fizeram nos últimos anos, já o fizeram algumas vezes, né? Mas vão pedir realmente a Bergoglio para que lhes assuma esse papel. E ele fará com gosto a apresentação do anticristo.
ter certeza. Aliás, o discurso do Lula, interrompido ontem, ia nesta linha da falência da ONU. E bem que acertava, hein? Lá na cara dele teve a coragem de dizer que a ONU não servia para mais nada. Então, e é a realidade, não tem mais força nenhuma. Né? A gente vê isso tanto num lado, em todas as realidades, as realidades de guerra, tanto lá na Ucrânia quanto no Oriente Médio, a realidade da economia, a realidade da sanitária, a realidade climática, a realidade de todas as realidades. A ONU faliu. Faliu. Não tem mais sentido de ser. E vão pedir. Eles têm grandes ambições, então vão pedir, vão chegar a pedir. Finalmente caindo em si de que realmente não estão mais com força nenhuma, vão pedir a Francisco. E ele é que será o grande apresentador do anticristo. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Aliás, sobre a figura do antipapa e falso profeta Francisco, impressionante, depois dessa última viagem que ele fez à Ásia e Oceania, parece que os olhos de muitos se abriram. Os olhos de muitos se abriram. Né? Agora já se fala, o cardeal Müller disse claramente que não existe pecado, falando do ato penitencial que se prepara para a abertura do sínodo da sinodalidade. Não existe esse negócio de pecado contra a sinodalidade. Que bobagem é essa? Burke chegou, ou foi o Schneider, chegou a dizer que Francisco realmente caiu em heresia. Né? Reconheceu que Francisco, tem cardeais já reconhecendo que Francisco caiu em heresia. E assim nós vemos aqui e acolá outras pessoas se ajuntando a nós, muito timidamente, muito ainda inicialmente, mas devagarzinho vão se convencendo daquilo que nós há tantos anos pregamos, que isto é a pura verdade. A pura verdade. Francisco é o antipapa. Francisco é o falso profeta de Apocalipse 13, 11 e seguintes. Francisco vai apresentar o anticristo. Nós estamos mesmo no fim do mundo. Estamos mesmo no fim do mundo. Já não resta mais muito tempo, não. Aliás, em relação a isso, Nossa Senhora tem nos avisado com muito vigor, com muita força, de que é importante darmos atenção aos seus avisos, porque agora já o tempo urge e tudo está por acontecer. Então, queridos, sim, vamos lá nos confirmando, vamos lá nos afirmando cada vez mais, é a nossa luta para avisar a humanidade que se prepare, porque o grande julgamento vem, o grande castigo vem, os grandes eventos estão por desencadear-se sobre nós. Está tudo amarrado, tudo por um fio, diz Nossa Senhora. Ou foi São Miguel que disse isso. Está tudo por um fio, por um fiozinho. Arrebentará este fio e virá sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Felizes os que, de alguma forma, estamos tentando nos preparar, o pouco que seja, que nós conseguirmos, né? Pelo menos a consciência já é uma coisa, não ser pego de surpresa. Ter consciência do tempo que vivemos, dos grandes personagens que enfrentamos, ter consciência de que é preciso a conversão urgente, né?
preparar alguma coisinha para poder sobreviver a essas grandes calamidades, né? Ter essa consciência já é um grande passo. E nós temos dado, temos alertado a humanidade para dar. Então, sim, o primeiro Papa depois de Pedro já veio, o último também. Agora estamos aí, na história final. Coube a nós enfrentar, queridos. Coragem, força. Nós somos os santos dos últimos dias. Nós somos. É nós que somos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.